Nós hoje vamos falar sobre economia, sobre a vida também do empresário. Duas pessoas estão aqui para falar sobre a Lei de Liberdade Econômica, ou a MP da Liberdade Econômica, que já foi aprovada na Câmara, e a gente conta um pouco sobre o que ela é na prática, hoje aqui no Entre Linhas, que começa a partir de agora. Boa noite, estamos começando o Entre Linhas aqui na TV Univates, canal 15 da NET, 15 da Brasrede. Você acompanha a gente também pelo Facebook, pelo YouTube, né, nas redes sociais, na internet, no site, também no site da Univates, univates.br/TV. São as suas plataformas para nos acompanhar o Entre Linhas. Nós estamos recebendo hoje, como eu já disse, o assunto é a Lei de Liberdade Econômica, ou melhor, ainda a MP de Liberdade Econômica, uma medida provisória, pode virar lei, e nós vamos falar sobre isso com os nossos convidados, a quem quero agradecer já por estar aqui. O João Braun, é vereador de Estrela, ele fala sobre esse tema, são pessoas aí que entendem, que vêm discutindo esse tema em eventos, e também o Pablo Souto Palma, ele é presidente da CACIS, que é a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Estrela, e a CACIS, claro, que tem tudo a ver com empreendimentos, e é um dos maiores municípios aqui da região e que vem tendo essa pauta bastante discutida nos últimos tempos, através das oportunidades que se promovem por lá dessa discussão. Nós queremos cumprimentá-los então, vou começar aqui pelo João. Boa noite, obrigado por vir aqui ao Entre Linhas, e que eu gostaria que tu falasse um pouco assim do que é essa MP, do que é essa lei e por que ela é tão importante. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, é um prazer poder estar aqui explicando um pouco mais sobre a MP 881, a medida provisória da liberdade econômica. Realmente, o Brasil, em várias pesquisas, é um dos países com menos liberdade econômica para quem quer empreender, né? Dentro de 150 países avaliados, nós estamos na posição 101, para você ter uma ideia, né? Então, realmente, há muito caminho para se percorrer, e a 881 vem ao encontro do anseio do empresário de desburocratizar, né? De tornar a vida de quem quer empreender ainda mais fácil. Então, são vários os tópicos ali que institui, né, no caso a declaração. Ela institui a Declaração Nacional de Direitos da Liberdade Econômica, né, e com vários pontos ali, tanto a questão de facilitar, por exemplo, para quem quer abrir uma empresa que não tem um grau de periculosidade alta, enfim, ela traz várias vantagens para quem quer empreender e gerar emprego. Números, por exemplo, do Ministério da Economia estimam em 3,7 milhões de empregos que possam vir a ser gerados através da aprovação da medida econômica, né? Isso num período aí de 1 a 2 anos. Então, é um forte crescimento econômico, né, que se espera a partir da desburocratização, tirar, enfim, a papelada, né, que emperra tanto o desenvolvimento do nosso país. Muito bem, vamos conversar também então com o presidente da CACIS, o Pablo. Obrigado também por vir, boa noite. Queria que tu falasse também, você que representa uma entidade que tem tudo a ver com as empresas, com o empreender e que promove, inclusive, muitos eventos que acabam beneficiando muitas empresas também. Queria que tu falasse também da importância dessa MP e por que é tão importante em Estrela, especialmente, se discute tanto ela. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite, telespectadores. João, é um prazer representar a nossa entidade aqui discutindo a liberdade econômica, a MP da Liberdade Econômica, assim conhecida, porque não só pelo tema afim com a entidade, mas nós tivemos, né, a oportunidade, por intermédio do vereador, há uns 15 dias atrás, receber o relator dessa medida provisória lá na CACIS, onde ele externou com grande eloquência quais são os pontos que ele especificamente, como relator da matéria, entende que afetam diretamente e especificamente as empresas, as instituições privadas do nosso município e da nossa região. Então, a gente teve a oportunidade, naquele momento, com a presença, então, do deputado Jerônimo Gergen, a possibilidade de tratar especificamente com ele do tema, e crescemos um pouco no entendimento do que essa matéria legislativa pode vir a ajudar no crescimento das empresas que hoje já estão constituídas, né, e da comunidade em geral, mas também como alavancar os novos números e as novas possibilidades econômicas dentro da nossa região e do nosso município especificamente. Muito bem, então está aí a importância que é dada também por parte da CACIS para essa lei de liberdade econômica.
Você falava antes até para mim que em Estrela se pensa em trazer, em se formar um projeto a nível de município. O porquê isso? Estrela é pioneira nisso? Ou talvez seja uma das poucas cidades que já pensa dessa forma? E por que também instituir isso dentro do município? Então, Júlio, Esteio é uma cidade que já começou com esse processo também, né? O processo começou, então, através de uma medida provisória que foi para a Câmara de Deputados e alguns municípios começaram a se movimentar. O que acontece? A medida provisória, como um corpo, ela é uma declaração realmente de que o país está vendo o empresário com bons olhos e quer facilitar a vida do empreendedor. Essa que é a questão, né? Durante muito tempo, o governo penalizou muito o empresário, né, com excesso de burocracia, com excesso de licenças, enfim, o tempo para se abrir uma empresa no Brasil sempre foi muito longo, né? E Esteio começou esse processo, Bento criou o Bento Mais Livre, e em Estrela nós estamos criando o Avança Estrela, que é no mesmo intuito realmente de mostrar para o empresário de que, olha, em Estrela a gente quer estar de braços abertos realmente para o empresário, para o empreendedor, para quem quer gerar emprego e renda dentro do município de Estrela. Da mesma maneira como no Congresso Nacional tiveram os destaques, que foram as emendas, que são aqueles pontos mais, como é que eu vou te dizer, a palavra me fugiu agora, mas são os pontos mais específicos, né? Do projeto, realmente naquilo que trata, por exemplo, de carteira de trabalho digital, enfim, vários outros pontos. Aqui dentro do município de Estrela nós temos o escopo do projeto, que é muito semelhante à medida provisória da liberdade econômica e que também vão receber os seus destaques, né? Agora, o projeto deu entrada na Câmara de Vereadores aqui do município de Estrela na última semana, né? E então a gente vai ouvir os empresários através da CACIS, nós vamos ouvir também os contadores através do Conselho de Contabilidade. Eu também estou escutando engenheiros ambientais para ver o que a gente pode tentar flexibilizar a nível de licenças, né? A própria FEPAM, no ano de 2018, baixou várias determinações isentando alguns tipos de licença. Então a gente quer comparar com a nossa legislação e ver o que nós podemos ainda melhorar. Porque é importante se dizer, Júlio, que a medida econômica, a medida provisória de liberdade econômica, ela vai facilitar muito para quem quer empreender, mas ela também tem que atuar, não é, Pablo, para quem já empreende. Nós temos que facilitar a vida de quem já gera emprego, de quem já empreende dentro do município de Estrela e a MP como um todo em todo o país, né? Então esse é um ponto muito importante, ter colocado essa MP dentro do município, porque ela vai pegar pontos importantes daquilo que a gente tem de deficiência. Eu estava explicando antes, a gente tem a Constituição Federal, que é a lei-mãe. Depois disso nós temos então a Constituição Estadual e por último nós temos a nossa lei municipal, né? Elas não podem se sobrepor. Por exemplo, a legislação estadual não pode flexibilizar alguma coisa que o governo, que a Constituição Federal tenha, né, como regra. E da mesma maneira, ela só pode ser mais restritiva. A municipal, por sua vez, da mesma forma. O município só pode restringir ainda mais. Então, a gente tem que ver aquilo que nós estamos restringindo e que no resto do Brasil é liberado, para também fazer esse contraponto, para também flexibilizar e tornar um ambiente mais atrativo, criar um ecossistema mais atrativo para o empreendedor, facilitar ou parar de atrapalhar o empreendedor que quer gerar emprego e renda dentro da nossa cidade. Tudo bem. A CACIS certamente, imagino que recebe bem esse tipo de iniciativa, de tentativa. Isto é unânime, todos os empresários pensam assim. E aí eu pergunto, até os dois podem responder, o que há de resistência? Há alguém, por exemplo, que não concorda? E quais são os medos, por exemplo, dessa lei? O que, claro, a gente sabe que quando se fala em desburocratização, se fala em facilitar, em se conseguir mais rápido, mas... por exemplo, há uma preocupação, mas um cuidado maior com algum tipo de problema que possa dar com algum produto, alguma fiscalização que possa acabar prejudicando se ela não acontecer. Ou seja, eu imagino que tenha quem pense assim, quem pense que se deva ter um cuidado maior e por isso que uma certa burocracia seria justificada. Existe esse tipo de resistência
na política, das pessoas que emitem opinião e quais as principais preocupações de quem, por exemplo, não concorda com a lei? Resistência à mudança sempre há, né? Alguns setores são mais resistentes que outros, obviamente, por causa da matéria atender aos interesses específicos do empreendedor e do empresário em geral. Então, nesse nicho de discussão dos empresários, há um grande aceite do texto. Obviamente que alguns gostariam que tivesse avançado mais em uma série de aspectos, mas a gente entende que essa construção legislativa ela é difícil, né? E dentro do que se propunha para o momento, o ato do governo apresentar esse tipo de medida provisória, ele reflete basicamente o que esse governo pensa sobre o que o país deve ou não seguir como rumo para os próximos tempos. Então, ele não só apresentar isso como discurso, mas sinalizar como um efeito prático, propondo uma medida provisória que dá o alinhamento prático com as suas ações de discurso, é muito importante para o mercado, porque o mercado reage a ações práticas. Então, quando o governo apresenta uma medida provisória, por mais, vamos dizer assim, incompleta que seja, uma vez que faltam diversos pontos a serem abordados, sinaliza que o governo tem um alinhamento entre discurso e prática, e isso é muito importante para o empresário. A gente sabe que o processo legislativo é complicado e gostaríamos que outras ações deveriam ter sido feitas, mas dentro do que está sendo proposto no momento, nós entendemos que o efeito fático, o efeito que proporciona às entidades empresariais, aos empresários, ele é muito benéfico, porque sinaliza que dentro do possível, numa discussão mais madura ou mais vindoura, né, tenha-se a possibilidade de se buscar novos pontos a serem atacados, né? Então, o Júlio fala, a gente não gosta de discutir os pontos mais falhos, né? Mas o Júlio pergunta sobre as coisas que mais... argumentam. Claro. A gente também, é importante discutir isso, mas dentre as discussões que a gente viu, assim, hoje talvez o ponto mais debatido é sobre a folga do domingo. Sim. Então, o domingo, que até então ele era flexibilizado nos acordos específicos, hoje ele se torna a possibilidade de regra geral. E ali sim teria o problema de daqui a pouco não atentar para a questão de saúde do trabalhador, quando ele não consegue um tempo ininterrupto de folga. Mas a lei ela não tira a folga dentro dos 7 dias, ela só transfere a folga do domingo para outro dia. Então, dentro dos 7 dias, tu vai acabar tendo uma folga, mas dentro das empresas, dos comércios que mais trabalham no domingo, dá a possibilidade, fora de um acordo específico, dentro da regra geral, para que se ocupe o domingo trabalhando em prol da atividade econômica e do desenvolvimento, sucessivamente, de todas as benesses que isso pode trazer, não só para o trabalhador, mas para o empresário também. Muito bem. Dentro do próprio poder público também tem algumas questões bem interessantes. Por exemplo, um dos grandes entraves para o período longo de abertura de uma empresa eram as licenças, né? Então, o cidadão ia na secretaria, pedia uma licença, aí vencia o prazo de licença, aí eles postergavam aquele prazo. A partir da aprovação da MP, a secretaria ou o órgão público deu um prazo máximo. A partir do momento que o órgão público não respeitou esse prazo, a aprovação é tácita, já está liberado. Ok. Tem né, isso, claro, evidentemente, para empresas que não têm um risco, por exemplo, químicas, algumas coisas que têm um risco mais elevado, aí não, mas para cabeleireiro, para manicure, enfim, para escritórios, toda aquela questão que tem um nível baixo de risco, a aprovação se torna tácita, né? Tu não tem mais que ficar esperando. Aí o órgão público é que tem que correr atrás para cumprir também aquilo que ele se comprometeu a fazer, exatamente. Essa questão realmente da folga do domingo, né, ela é um ponto muito importante que tem realmente tido bastante discussão, mas cabe lembrar, e o Pablo mesmo citaste, a folga nunca vai ser inferior a 7 dias, então sempre vai ter uma folga e dentro de um período X também vai ter um domingo que é obrigatório a empresa dar no domingo também, né? E evidentemente eu tenho percebido que isso é uma questão já de mais tempo, a tirar o poder do sindicato. A MP também tira, nesse momento, ainda mais o poder dos sindicatos, né? E, no meu ponto de vista, isso tem sido um tema muito favorável ao desenvolvimento do Brasil. Muito bem, nós vamos ao primeiro intervalo, a gente segue nessa linha, depois do intervalo aqui no Entre Linhas.
bem, nós estamos de volta, esse é o Entre Linhas aqui na TV Univates, o assunto de hoje, a MP da Liberdade Econômica, como você já vem acompanhando. Estamos aqui com o João Brown e também com o Pablo Souto Palma, respectivamente, vereador em Estrela e também o presidente da Cassis. Nós falávamos sobre o poder dos sindicatos, né? Nós encerramos o último bloco sobre isso. E eu imagino que seja algo que também gere muita discussão. A gente sabe, já trouxemos, inclusive, em outros momentos aqui, inclusive, para discutir o trabalho em domingos, e aí aqui em Lajeado especificamente. Eu lembro que o Síndico Comerciário já chegou a participar aqui há um tempo atrás, e é um tema que sempre se discute, que gera uma discussão bastante ampla e às vezes até acalorada. Essa questão do poder dos sindicatos que você diz que entende que deve acontecer, o porquê, até que ponto o sindicato ele acaba atrapalhando, é claro que ele representa uma classe, é claro que ele tem um trabalho que é importante, mas muitas vezes acaba gerando problemas para quem dá empregos, eu imagino que seja assim. Opina um pouco sobre isso, fala para nós um pouco sobre essa tua ótica das coisas, até para a gente saber. Júlio, realmente muito pertinente esse teu questionamento, né? Você vê, estava em questionamento a questão da vinda de uma grande empresa para o município de Lajeado, né, naquele momento. E a legislação municipal de Lajeado proibia o trabalho aos domingos, né? A legislação municipal, por exemplo, da cidade vizinha permitia. Aonde será que a empresa iria se instalar? Né? Será que nesse momento o sindicato estava trabalhando em favor da geração de empregos e do crescimento da cidade ou não? Né? Essa é uma pergunta muito pertinente. Então, eu sinceramente eu tenho sérias restrições quanto ao trabalho de alguns sindicatos, porque eu percebo que muitas vezes não há uma racionalidade naquilo que se pede, naquilo que se exige do empresário, naquilo que se exige de quem gera o emprego, né? E digo mais, no Brasil muitas vezes há uma criminalização do empresário. Acha-se que o empresário muitas vezes tem mesmo que pagar imposto quando ele não percebe que quem paga imposto é o consumidor, né? Então alguém tem que pagar essa conta. Hoje eu estava lendo um estudo muito interessante que se pede muitos, as pessoas falam muito em direitos, todo mundo quer educação de qualidade, saúde gratuita, mas o Estado não gera receita, o Estado não gera, o Estado não produz renda, ele vai ter que tirar de algum lugar, e ele vai tirar através de tributos. Então esse excesso muitas vezes que os sindicatos impõem, e o caso era muito claro aqui com a questão dessa empresa, acabava atrapalhando o desenvolvimento da própria cidade. Olha o tamanho da discussão que se gerou, no final a empresa vai vir, vai abrir os domingos igual, vai gerar, sei lá, 200, 300 empregos, a quantidade de tributos que vai pagar e a quantidade de benefícios que esses tributos vão ser revertidos para a comunidade em geral. Então, o sindicato, eu fico realmente... Eu vejo com bons olhos a perda do poder desses sindicatos, porque realmente eles atravancaram durante muitos anos o desenvolvimento do nosso país. No meu ponto de vista, realmente, seria isso. Um dos argumentos que eu lembro desse programa, faz mais de ano esse programa, mas eu lembro que foi o primeiro que eu estive fazendo aqui, foi justamente sobre esse tema. Eles estiveram aqui, também teve um representante, acho do Cindy Lojas ou da CDL Lajeado, representando também a classe empresarial para debater esse tema. Nós fizemos um debate. Um dos argumentos que eu lembro que o pessoal do Cindy Comerciários, o Daniel falava aqui, que sempre nos atende sempre com muita vontade, ele falava justamente sobre a demanda. Ele dizia que, bom, vamos ver então se temos realmente demanda. Ele entendia que não tem demanda para abrir o comércio aos domingos e para atender todo mundo. Ele entendia que não, mas talvez se a cidade crescer mais, amanhã vai ter. Ou seja, tudo tem dois lados, né? Ou seja, eu queria que opinasse um pouquinho também sobre essa visão dele. A gente sabe que é delicado falar, né? Falar de sindicato, falar de alguém que pensa diferente, mas... queria que vocês falassem um pouco, porque justamente falou que os sindicatos eles devem perder esse poder, mas tem motivo para isso, né, João? Não, com certeza, Júlio. Essa questão da demanda, do sindicato achar que não tem demanda, mas será que ele fez um estudo, ele se baseou em algum estudo específico, né? Uma opinião de alguém que daqui a um pouco não tem essa experiência de geração de receita e renda,
ela é diferente da do empresário, que tem um know-how muito maior do que esse, né? O empresário também não ele não está ali à toa, ele, sem dúvida alguma, a partir do momento que tiver a percepção de que no nicho de mercado em que ele atua não há necessidade de se abrir ao domingo, ele não vai abrir, né? Mas, por exemplo, tenta proibir uma sorveteria de abrir o domingo, né? A partir do momento que o teu consumidor exige que se abra aos domingos, e aí eu quero fazer uma lembrança aqui muito importante. O e-commerce está aí para mostrar que o consumidor quer comprar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O e-commerce não fecha, né? Então, tem várias maneiras de se relacionar com o seu cliente, né? No momento em que se percebe cada vez mais a migração do consumo, principalmente em certos setores do comércio, perdendo a venda da loja física para virtual, nós criarmos uma restrição de funcionamento de uma empresa aos domingos dar a bola para o inimigo, por assim dizer. Não posso chamar assim, mas a realidade é que é perder ainda mais mercado para quem funciona 7/24, né? Muito bem. Pablo, a Cassis vem desempenhando e foi sede, eu lembro do evento porque eu fui até lá, de uma palestra, de uma explanação do deputado Jerônimo Gerger, né? Eu não sei se a Cassis chegou a promover, mas eu sei que foi no prédio, na sede da Cassis. Importância de trazer também o deputado para vir aqui explicar, e eu sei que ele entrou em vários detalhes, eu sei que foi um evento aí que até foi bastante extenso, com uma participação de pessoas, de empresários ou de pessoas interessadas ali, que discutiram e conversaram. Realmente foi um diálogo que foi bastante aprofundado. Fala sobre um pouquinho da importância de trazer o deputado, que foi o relator, né, da MP, e trazer ele até a nossa região para fazer essa explanação. A vinda do deputado Jerônimo, né, articulada pelo vereador João, justamente para falar da MP, né, para nos deixar a par, até para colher algumas possibilidades futuras, né, de relações com o deputado, obviamente estabelecendo o objetivo principal dele era esclarecer os pontos que estavam sendo abordados na MP, né? Mas é importante a gente frisar aqui que a gente está tratando, né, de uma MP que vai ser aprovada ainda, né? Todas as ilações que a gente faz aqui supõem que todas as coisas que estão postas serão aprovadas pelo Senado como foram para lá encaminhadas, né? Então, claro, nós fazemos a leitura do cenário hoje, né? No dia de hoje, no dia 21 de agosto, em que a gente ainda não tem a certeza absoluta de que aquele texto enviado pela Câmara dos Deputados vai ser aprovado pelo Senado tal qual foi enviado, porque há a possibilidade de algumas mudanças dentro desse processo legislativo. De toda maneira, e nisso o deputado Jerônimo também falava, que o projeto inicial ele era muito mais extenso. Então, dentro desse processo construtivo de discussões dentro dos seus interesses políticos, né, alguns artigos que suscitavam maiores discussões foram suprimidos para que o bem da matéria ou o espírito geral daquele processo legislativo avançasse dando sentimento para o empresário, dizendo: ó, empresário, o governo está alinhado com você e vai fazer tudo que está a seu alcance para que as coisas melhorem. E nada mais do que o sentimento de esperança, né? Que é o sentimento que muito move, né, as pessoas nos seus ideais, né? Então, trazer o sentimento de esperança, não só para o empresário, mas para a comunidade em geral, é muito importante para que reaja, né? Para que o país reaja e a gente busque uma solução, se não a curto prazo, pelo menos a médio prazo. Então, o deputado Jerônimo, que passou não só na Cassis, passou numa série de entidades dentro do nosso estado, buscando apoio, buscando a discussão, é muito salutar, porque ele sai lá daquele pedestal de deputado e vem aqui para onde ele foi eleito e explica quais são especificamente as pautas que ele está defendendo, por que ele está defendendo, quais são as dificuldades que ele encontra dentro desse processo e busca também não só o nosso apoio no momento da eleição, né, mas busca o nosso apoio no momento em que as matérias que vão pautar o desenvolvimento do país são discutidas e aprovadas nos seus palcos legislativos, seja a Câmara ou o Senado. Evento importante, aliás, você que intermediou, né, João? A questão também de ouvir as bases, né, de ouvir a sociedade, de ouvir os empresários, né, no momento em que foi oportunizado pela Cassis, então o espaço, nós tivemos também muitos empresários, a classe contábil se fez em peso presente naquele momento, né,
e inclusive com algumas sugestões. Né? Isso é muito importante, realmente, tu poder ter esse feedback. Muitas vezes até pode ser que não se consiga colocar dentro da própria MP, mas no momento posterior pode-se colocar uma emenda, pode-se criar uma lei tentando melhorar ainda mais. Né? Como o Pablo falaste aqui, o projeto inicial era e ele acabou tendo que, evidentemente, por pressões, lobbies, interesses, acabando se preservar o espírito principal. Vários dessas emendas, desses destaques são importantíssimos e vão facilitar muito a vida de quem quer empreender, né? Mas realmente algumas coisas também foram ceifadas do projeto inicial. Né? Mas essa questão de ouvir realmente a classe contábil, de ouvir os empresários é muito importante. Né? Até uma coisa que eu fico muito orgulhoso de falar é que estive em Brasília agora em junho, e pude, enquanto ainda estava em montagem do projeto da MP, dar 2 sugestões para o deputado Jerônimo Gering, que é o relator, que viraram destaques dentro da MP que foi votada em Brasília. Né? Então, eu fico muito satisfeito porque uma delas tem um potencial enorme de geração de emprego, que é o que vai atuar na questão das farmácias de manipulação, e o outro é o que vai baratear a questão da energia solar. É uma mudança, uma emenda que o deputado propôs, que também foi através de uma sugestão minha, que vai facilitar um pouco e vai baratear o custo. Hoje tu tem muita indústria migrando para a energia solar, tu tem produtor rural, muito produtor rural, com a carência que tem de energia de qualidade no campo e com muitas vezes o tempo de demora quando acontece uma intempérie, uma queda de luz, uma queda de poste, a demora que tem da concessionária para repor. Esses tempos nós tivemos um caso que produtores no município de Estrela ficaram 4 dias sem luz. Tu imagina um aviário totalmente automatizado ficar esse período todo, né, agonizando, morre a produção toda. Então a energia solar tem sido uma saída e baratear o custo disso, né, realmente seria muito importante para dar mais competitividade aos negócios. Né? Muito bem, nós vamos a mais um intervalo, voltamos em instantes, vamos falar sobre esses destaques. A gente pode aprofundar isso também e outros temas em relação à MP da Liberdade Econômica daqui a pouco. Estamos de volta, esse é o Entre Linhas, terceiro bloco, estamos falando sobre a MP da Liberdade Econômica. Estamos com o João Brown e também com o Pablo Palma, que é presidente da CACIS, o vereador João Brown também aqui presente, vereador em Estrela. Falávamos sobre a MP, falávamos sobre os destaques, e 2 deles foi sugestão sua, né, que acabaram se tornando destaques da MP. E uma você já explanou, já falou sobre a questão da energia solar e realmente o problema de falta de energia no interior, por exemplo, acaba sendo algo bem grave, você já falou sobre isso. Falou também sobre farmácias de manipulação. Para quem trabalha com isso, daqui a pouco esteja nos assistindo, no que isso vai acarretar na prática? Então, Júlio, em 2007, a Anvisa, a agência regulatória, baixou uma determinação que as farmácias de manipulação poderiam manipular o medicamento, manipular a pomada, o creme, o produto que elas tivessem autorização para manipular, mas não poderiam estocar esse medicamento. Né? Isso acaba gerando o quê? Um custo de produção muito alto, porque tu acaba tendo que produzir apenas sob demanda. Né? Então, o teu custo para produzir um creme é X, agora o custo para produzir 10 em série é totalmente diferente. Né? Então, não fazia sentido, veja bem, não fazia sentido tu ter autorização para produzir, mas tu não pode manter um estoque daquele teu produto ali. O custo de produtividade acabava ficando incompatível. E muitas vezes o usuário, o cliente, ele acabava o quê? Optando por um medicamento que já estava pronto na hora. Chegava na farmácia de manipulação, eu tinha que esperar às vezes 1, 2 dias até ficar pronta a confecção do medicamento. Por que não optar por um medicamento de marca, né? Então isso acabou acarretando de 2007 em diante um desemprego grande nas farmácias de manipulação. Eu tenho exemplos de farmácias de cidade que fecharam 2 vagas de emprego. Né? Só no estado do Rio Grande do Sul, a associação tem 600 farmácias filiadas, apenas de manipulação. Então veja bem o impacto que é isso apenas no estado do Rio Grande do Sul, fora a perda de receita.
né? E uma questão muito importante, quando a gente vê uma crise econômica tão grande, inclusive atingindo os municípios, a manipulação ela é serviço, em si, a incidência de ISS é direta, ou seja, ele entra muito mais rápido no caixa do município, que evidentemente é revertido em projetos, né, para a comunidade. Então, o impacto disso para o Brasil como um todo, mas especialmente trabalhando aqui o Rio Grande do Sul, vai ser muito importante, né? Era ceifado um direito que me parecia óbvio, né? Então, eram essas burocracias que, uma vez por todas, eu espero que a gente comece a destravar, diminuir essa papelada, parar de atrapalhar quem quer gerar emprego e renda. Falando especificamente disso, de farmácias de manipulação, não podia estocar. O que se argumentava? Por que não podia estocar? Poderia gerar algum problema, prejudicar o produto? Claro que nós não somos especialistas exatamente nisso, mas eu pergunto justamente, tentando fazer assim um contraponto, um outro lado, há uma preocupação de que daqui a pouco, no momento em que se libera uma coisa parecida com essa, se cause algum problema em algum produto? Ou, por exemplo, nesse caso aí, pouca coisa muda, apenas acabava sendo uma burocracia a mais? Olha, Júlio, Brasília, a gente sabe que, para quem já esteve lá, percebe isso, é uma cidade onde o lobby é muito forte. Os interesses? Né? O lobby é muito forte, a indústria farmacêutica é muito forte, né? Aí, possivelmente também, evidentemente, que pode em algum momento ter havido alguma questão de alguma data de validade que talvez tenha ficado vencida, okay, e tenha se pego isso. Mas a fiscalização nas farmácias é muito forte, sempre foi muito forte. Nas de manipulação, ela também é muito presente, né? Então, eu realmente não vejo um motivo razoável para que a Anvisa tivesse, naquele momento, baixado essa determinação. Tanto é que a Associação das Farmácias se posicionou favorável, né? As próprias farmácias que eu conversei, que eu tive relação, que eu questionei e expus essa situação, disseram, olha, não sei como é que pode que aconteceu uma situação dessas, não tinha explicação uma situação assim. Então, eu, quando ouvi, também me espantei, né? Então, graças, né, e que bom que eu também tive essa oportunidade de conversar com o Jerônimo Gergen, deputado relator da MP, e pude expor e ele tenha prontamente acatado a sugestão, né, e agora a gente consiga destravar isso aí, que vai beneficiar não só a Estrela, não só o Estado, mas todo o Brasil. Muito bem. Então, falamos aí sobre esses dois destaques, sugestão do João, e acabamos aí aprofundando um pouco também para que a gente entenda na prática esta questão. A gente fala muito em otimismo hoje em dia na economia, sempre se falou, né? Mas o Brasil ele passou por turbulências políticas nos últimos tempos, temos um governo novo, né, recente, né, e que a gente sempre fica olhando para ver o que vai acontecer. Temos esperança de que seja sempre o melhor para o país. E aí muito se falou, especificamente nessa nova jornada, nesse novo governo, em otimismo, né? Para a economia, o ministro Paulo Guedes sempre falou muito em otimismo. No momento em que há otimismo, todo mundo acaba empreendendo mais, gerando mais empregos, investindo mais. Vocês entendem que é assim também? E a importância desse termo otimismo para todo mundo e especificamente aqui também para vocês, para a nossa região. Realmente, eu que trabalho no ramo da construção civil, percebo o quanto a percepção das pessoas quanto ao desenvolvimento é importante. Realmente, a palavra otimismo ela é muito importante, né? As pessoas, o mercado, a economia trava quando não se tem confiança no futuro, né? E eu acho que a tutela do ministro Paulo Guedes ao governo Bolsonaro é fundamental. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião em que esteve o Paulo Guedes e onde ele explanava, na realidade ele nos dava um panorama do Brasil nos últimos 40 anos e colocava perspectivas e projetos em que ele quer fazer. Então nós temos desde a questão da a reforma previdenciária que iniciou e agora está em discussão no Senado Federal, a MP da Liberdade Econômica, agora está vindo a reforma tributária. Tem vários pontos que o Ministério da Economia vai atacar de desvinculação de receita dentro de município, enfim, uma série de questões que vão realmente culminar para um crescimento muito favorável da confiança, que vão facilitar, inclusive, a vida dos municípios. O Brasil ainda é um país que tem uma dependência
parcial do governo para investimento, para destravancar investimento, para fazer investimento, para fazer investimento em obras de infraestrutura, né? Então, é muito importante que os municípios tenham esse respiro. E aquilo que o Bolsonaro sempre falava muito durante a campanha, mais Brasil e menos Brasília, né, é um dos pontos que o ministro Paulo Guedes pretende atacar agora e que, sem dúvida, vai dar esse impacto, essa frente de otimismo realmente que o Brasil precisa hoje, né? Nós não somos uma das maiores economias do mundo à toa, nós temos um povo empreendedor, um povo trabalhador, temos é que dar facilidades para que ele tenha realmente condições de gerar emprego, de gerar renda, parar, como eu já disse antes, de atrapalhar quem quer empreender dentro do nosso país, né? Então, esse otimismo vai ser muito importante e o governo tem dado mostras, né, de que está favorável a isso aí. Para quem tem a oportunidade de ver o texto, né, completo da MP, né, bem no início assim, do texto legislativo, ele fala textualmente boa-fé, né? Exatamente. Que se tenha boa-fé nas pessoas, não me recordo se refere a pessoas ou empreendedores, né? Mas quando o governo sinaliza um texto legislativo que há necessidade de ter boa-fé, né, ele traduz, né, numa lei ou num projeto de lei o que ele falava no discurso de campanha, né? Então é importante para nós empresários que se abra essa porta de ter a boa-fé, para a gente desmistificar que o empresário é o vilão do processo, mas que o empresário não é o vilão do processo e nem o empresário, a classe empresária quer que o governo acabe. A gente entende que o governo tem que fazer a parte dele, que é a parte, como o João frisou antes, no momento que o empresário, o empreendedor decide fazer uma empresa e entende que está correto dentro da lei, nada mais justo que o poder público, dentro dos seus atos, fiscalize. Então, fiscaliza. Se está tudo certo, está tudo certo. Então, a gente quer que o poder público faça o que lhe é de direito, que é fiscalizar. No momento que as coisas estão andando tudo certo, se fiscaliza e todo mundo está fazendo as coisas tudo de forma correta, nada mais justo que o processo seja acelerado e se tenha o poder público fazendo o que lhe é de direito e o empresário, a comunidade, os trabalhadores fazendo o que lhe compete. É isso que nós buscamos, é isso que nós esperamos que essa lei implantada traduza na prática como um efeito rápido, né, para que as coisas melhorem, né, de fato na nossa economia. Muito bem, nós estamos encerrando mais um bloco, a gente fala daqui a pouco mais sobre esse tema, inclusive sobre fiscalização. É um dos temas que nós vamos abordar daqui a pouco aqui no Entre Linhas. Nós estamos de volta, esse é o Entre Linhas aqui na TV Univac, estamos na parte final do programa, o último bloco, e falando sobre a Lei da Liberdade Econômica, a MP da Liberdade Econômica. João Brown e Pablo Souto Palma estão aqui presentes falando sobre isso. Nós encerramos o último bloco falando sobre fiscalização. Uma pergunta, e depois o João também tem algo a falar sobre isso, mas uma pergunta, um questionamento que pode surgir de quem nos assiste. Quando se fala em bom senso, em boa-fé, como o Pablo falou e como se falou na lei também, não corremos o risco de, no momento em que os seres humanos é que vão fiscalizar, é claro que isso estou fazendo aqui uma catástrofe de uma situação da pior possível, não corremos o risco de situações como suborno ou má-fé de quem fiscaliza ou de trocas de interesses em municípios, em lugares específicos, ou seja, é um problema que daqui a pouco essa abertura pode acabar trazendo em algumas situações pontuais. Claro que vamos confiar na nossa região, nos profissionais que fiscalizam, mas é um risco que a gente corre ou não no entendimento de vocês? Assim, eu digo assim, no momento em que tudo depender de uma fiscalização, ou seja, por exemplo, não precisa mais estocar os produtos, né? Claro. Aliás, passa a se poder. Bom, o fiscal é que vai ver se tudo está correto, né? Se tudo está acontecendo. Pois é, mas no momento em que a gente depender de um órgão fiscalizador, e a gente sabe que o Brasil ele acaba tendo situações de ou suborno, a gente sabe que isso existe na nossa história. Não corremos o risco disso acabar acontecendo em maior número a partir do momento em que se dá uma liberdade, ou vocês não entendem assim?
com a SPHS? Eu imagino, pode ser, eu imagino que não. Aqui, falando particularmente de Estrela, dos municípios da região, quanto mais próximo do ente a ser fiscalizado, mais correto, não que longe seja mais incorreto, mas quanto mais próximo, mais controle a comunidade tem sobre o processo, tanto do empreendedor quanto de quem fiscaliza, a gente tem uma proximidade muito grande e acaba cumprindo as coisas como tem que ser, né? Por isso que é o discurso de menos Brasília e mais Brasil, e a gente também entende que o processo construtivo legislativo também deveria derivar para os municípios, e os municípios ter mais autonomia de propor suas próprias leis, não só pela regionalidade, mas porque a gente tem mais capacidade de controle, né? Então, quanto mais próximo o ente de fiscalização for da sua comunidade, for do seu empresário, mais fácil e mais correto nós entendemos que o processo tende a ser. Obviamente que há casos de deturpação, e eventualmente a gente vê isso acontecer, isso de forma nenhuma é a prática, né? Isso são casos muito fora da curva, né? Coisas que acontecem, vão continuar acontecendo, mas no nosso entendimento corrente, é que quanto mais próximo tiver de quem fiscaliza, de quem participa, de quem está na comunidade, mais difícil é que esse processo de erro dentro da fiscalização ocorra. Então, por isso que a gente busca que o poder público faça, dentre as suas várias atividades, faça a fiscalização. Deixe o empresário empreender dentro das leis, dentro das regras, não crie travas burocráticas para que isso aconteça, mas que fiscalize também. E o empresário, em não aplicando ou não fazendo as regras, sofra a punição que tem que ser sofrida, porque não há de se querer só as benesses, né? Há necessidade, por isso há necessidade que o governo deixe de cuidar dessas travas burocráticas para que ele tenha a capacidade de fiscalizar de fato. E fiscalizando de fato, quem estiver errado vai ter que pagar e vai ter que sofrer as consequências que esses atos dolosos ou danosos venham a causar, não só a ele próprio, mas a comunidade, ao meio ambiente, a segurança, a saúde, a todos os princípios básicos que essa lei determina, né? Essa lei ela não fere nenhum princípio de direito do consumidor, nenhuma lei de meio ambiente, nenhuma lei de saúde e nenhuma lei de segurança. Então, ressalvado isso, é muito importante que tenham esses dois viés, né? Até porque, indo agora em contrapartida daquilo que eu levantei, uma das coisas que sempre se falou e sempre se questionou, a questão de saber a realidade local, né? Aquilo que tu falaste mesmo, vai de encontro com essa frase, menos Brasília, mais Brasil. Ou seja, muitas vezes as leis eram feitas lá em Brasília, mas a realidade de uma região era totalmente diferente. Ou seja, é importante a gente levantar para a gente refletir, mas também existe o outro lado, né? Com certeza, Júlio. Tem alguns pontos muito interessantes nessa questão de fiscalização. Tem um artigo na MP que trata da isonomia de tratamento, né? Quer dizer, um fiscal ele não pode ter um tratamento na empresa X e um tratamento diferenciado para o empresário Y, né? Então, a partir do momento que se criou um padrão de fiscalização, ele tem que ser, e de tratamento, ele tem que ser igual para todos, né? Então, essa questão que se colocava de dar um pouco uma prevaricação, alguma coisa nesse sentido, fica diminuído. Um ponto importante e que eu especialmente gostei muito em relação ao projeto de lei que está também no Avanço Estrela, é que a primeira visita do fiscal à empresa, ela é orientativa. O fiscal, principalmente em empresas de baixo risco, não pode chegar multando o estabelecimento comercial. Ele orienta, faz a orientação do empresário. Olha, aqui tu daqui a um pouco teria que abrir uma porta, ou precisa de uma ventilação maior ali, e dá um prazo para o empresário se adaptar àquilo ali. No segundo momento, evidentemente, não cumpriu, aí vamos cumprir a lei, vamos sancionar, vamos multá-lo nesse caso, né? Mas é muito importante isso. O empresário não é o inimigo. Ele está ali para gerar um emprego, ele está ali para gerar renda. Muitas vezes ele acaba incorrendo em alguma irregularidade mesmo sem saber. E a legislação também acaba mudando e ele não se adaptou, não percebeu. Então a primeira visita do fiscal é realmente no sentido de dar uma orientação para o empresário de alguma eventualidade que possa estar em desacordo com a legislação vigente. E no segundo momento, evidentemente, que se trabalha essa questão, então, da punição, né? Tem alguns pontos também muito interessantes no que o próprio
presidente da Cassis, o Pablo, falava da questão da boa-fé com o empresário. Está se trabalhando também a questão da diminuição, de não precisar mais ficar arquivando e guardando uma infinidade de documentos que se pagava as guias e tinha que guardar por um período muito longo. Então, e antigamente, e até agora, antes da aprovação da lei, era o tabelião que fazia a autenticação desses documentos. A partir do momento da aprovação da MP, quem também vai poder fazer isso vai ser contador, o próprio advogado também vai poder autenticar e se guardar por microfilme ou via digital documentos. E aí o empresário vai poder, enfim, se livrar de pilhas e caixas de papel que muitas vezes se tem que guardar e por anos e anos, ocupando espaços realmente muito grandes. Então é todo um conjunto de mudanças realmente que quer dizer exatamente isso que o Pablo estava dizendo, que a gente quer facilitar a vida de quem quer empreender dentro do país. Muito bem. Queria que tu falasse um pouco mais, então, sobre Estrela, A gente falou até muito a nível federal, mas Estrela, então, se pensa isso, como que está, que pé está também? Daqui a pouco o estrelense que nos assiste quer saber, achei bacana ou não, mas gostaria de saber qual a possibilidade disso acontecer, se há uma perspectiva, há uma previsão politicamente interno, claro que você é um dos vereadores, existem outros, existe oposição, como que isso está sendo recebido também na sociedade política e também na sociedade em geral no município? Vão ter dois pontos importantes. O Avanço Estrela é a lei base que foi aprovada quase que na sua totalidade em Brasília, sem os destaques, Então, a gente pretende aprovar a lei base e aí trabalhar nos destaques ouvindo a sociedade. Então, eu não tenho um prazo propriamente dito para, dia tal eu vou colocar em votação a lei. A gente vai ouvir os empresários, a gente vai ouvir a classe contábil, a gente vai ouvir as forças vivas do município. E, Júlio, tem muito exemplo, Brasil afora, de coisas que funcionam e funcionam muito bem. Então, a gente não tem que ter vergonha de copiar aquilo que é bom fora do nosso município. Nós temos, como eu disse, a legislação municipal ela apenas pode ser mais restritiva do que a estadual e a federal. Então, a gente tem que fazer essa comparação e ver o que, por exemplo, a gente pode trabalhar que Lajeado é permitido, que Lajeado funciona, que Porto Alegre tem dado certo e trazer para o nosso município, facilitar realmente, criar esse ecossistema favorável, estar com as portas abertas para quem quer se instalar dentro do nosso município. Uma coisa que a gente tem, a Cassis é formidável nisso, que é apoiar realmente quem está inserido já dentro do município, quem já está empreendendo. Então, o que eu quero com essa lei, e dentro da Câmara de Vereadores a gente também pretende instalar um grupo de estudos para ver o que a gente pode trabalhar nisso. Evidentemente que a Câmara de Vereadores tem uma capacidade limitada daquilo em que ela pode atuar. Fora isso, essa comissão e acatando as sugestões do meio empresarial, da sociedade dos contadores, a gente vai sugestionar o executivo, Pablo e Júlio, que faça as alterações. Porque tem leis que têm que ser de origem do executivo, elas têm que vir do executivo e não podem vir do legislativo. Aquelas leis que abrem mão de receita, por exemplo, elas não podem vir, a não ser que tenha um estudo de impacto orçamentário de dentro do legislativo. Então, é mais fácil que se trabalhe nessa parceria entre executivo e legislativo para que a gente chegue numa lei mais adequada e que realmente crie, então, esse ambiente que eu tanto falo, favorável para o nosso desenvolvimento. Estamos chegando nos últimos minutos, 1 minuto e meio. Pablo, eu queria também, antes de terminar, a tua visão sobre esse tipo de projeto, como presidente da Cassis, que realmente é a entidade que representa a indústria, o comércio em Estrela, os serviços, a tua visão sobre isso, e talvez muitas pessoas até não entendam, talvez a gente não vai ter tempo aqui para explanar, mas já tem uma lei federal, vai ter, e agora uma lei municipal. Por que é importante também ter em Estrela, na tua ótica, uma lei como essa? Quando o João apresentou o projeto, prontamente ele entrou em contato e começamos então a buscar uma construção de uma melhoria nesse projeto proposto. Infelizmente, o poder público municipal, o poder legislativo especificamente, ele tem uma série de entraves. Então, quando o poder legislativo federal determina alguma coisa, tu só consegue ser mais restritivo. E essa é uma lei que a gente gostaria que ela fosse menos restritiva
Então, quando chega para o Poder Legislativo Municipal regrar o processo, ele já tem um afunilamento muito grande. Então, o processo constitutivo ele é muito mais complicado porque as coisas que tu gostaria de fazer, tu não tem como fazer nesse fórum, que é o fórum que o João representa. É mais fácil proibir do que desproibir, digamos assim. E essa é uma lei que ela é justamente o contrário, né? Então, as leis, geralmente, elas vêm proibindo, né? Então, vem de lá, vem de cima proibindo, é mais fácil chegar embaixo e proibir. Mas quando ela faz o caminho inverso, que é liberar, ela libera... Depois que ela liberou lá em cima, fica mais difícil tu liberar as coisas embaixo, porque o teu processo legislativo superior ele não permite. Então, é uma construção um pouco mais delicada, né? Ela tem algumas formas de serem feitas, né? Porque a lei maior permite algumas particularidades, mas a gente tem esse pequeno entrave que a gente vai buscar junto com o João e com as outras forças vivas da nossa cidade de Estrela, um processo construtivo aí para trazer a lei mais próxima do que a gente entende como o ideal, né? Muito bem. Legal, estamos chegando ao fim. Quando o papo é bom, passa rápido, né? Então, agradecendo. Pena que nós não podemos explanar mais, quem sabe numa outra oportunidade, mas realmente é um tema interessante, você que nos assiste também, para refletir, para pensar, para opinar também, para sugerir, quem sabe procurar a Cassis, procurar o vereador João ou os outros vereadores, para que também explane suas ideias, opine, porque é algo que está sendo discutido e que muito em breve vai ser pautado na Câmara, enfim, nos poderes, no Poder Legislativo, especificamente em Estrela. Muito obrigado por virem, obrigado pelo tempo de vocês em estarem aqui. E assim nós encerramos o programa Entre Linhas nessa quarta-feira. Você também nos assiste aí nos horários alternativos e também nas redes sociais, como nós já citamos lá no início do programa. Muito obrigado a você que nos assistiu, uma boa noite e até mais.